Oi, gente! Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Como eu faço para ser au pair? Eu sou a Lívia, eu tô aqui com a Cíntia. Oi, gente. E hoje somos só nós duas, não temos convidadas, porque desde que a gente começou esse podcast, a gente começou a pensar bastante no que a gente faria diferente, nos nossos arrependimentos, e foram É, vários. nossa. Então, a gente resolveu trazer uma lista de dicas de sobrevivência para o seu ano de au pair. Pois é, a gente começou a pensar bastante, né? O que aconteceu? O que que a gente faria diferente? Porque a gente está aqui para isso mesmo, né? Dar dicas para te ajudar a traçar suas metas desse ano de au pair. Caso você esteja no processo ainda de começar a ir procurar família e tal, ou também para quem já está lá, já se jogou, você já está lá por 1 mês, 5 meses, 10 meses, o que seja, e você acha que você só está sobrevivendo, sabe? Aquele sentimento que você acha que você só está trabalhando, só tá contando os dias e marcando no calendário, não tá tirando proveito nenhum, nenhuma viagem, nem idioma, nem nada. Então, essas dicas vão te ajudar a você aproveitar mais e fazer esse ano e esse tempo que resta do seu programa mais eficiente. Então tá, gente. Primeiro de tudo, abrir a cabeça. A gente já falou isso em tantos episódios, Ah, vários convidados que vieram falar com a gente já falaram isso também. Até antes de ir, é ótimo conversar com outras pessoas que foram au pair ou são au pair agora. A gente super recomenda, porque é bom, né, saber a experiência de todo mundo. Por isso mesmo que a gente está aqui entrevistando várias pessoas, né? é. Mas o legal é não ir cheio de expectativa, não criar o filme todo na cabeça antes mesmo ele começar. Porque todo mundo vai ter uma experiência diferente. Então, por É. exemplo, você escutou que alguém teve o ano mais maravilhoso da vida, ou alguém teve um ano péssimo, tipo, não recomenda, falou que o opera horrível, horrível. Gente, cada um vai ter uma experiência, experiência vai ser única. O que eu acho legal de conversar com as pessoas é pegar as dicas que elas têm de fazer um ano melhor. É, cada experiência é única, gente. Não tem como a gente basear a nossa vida pautando exatamente das experiências de terceiros. Cada pessoa é diferente, cada perspectiva vai ser diferente, cada família vai ser diferente, país é diferente. Então, tenha a cabeça aberta, não vá com esse sentimento muito positivo ou muito negativo, vá já pensando, eu vou traçar a minha experiência. Aquilo ali vai ser a minha história. É, ou tipo, ai, mas a família da fulana fez isso, isso e isso pra ela. E aí você vai achando que a sua família tem que fazer a mesma coisa. É, E aí você fica chateado porque a família não tá fazendo a mesma coisa e acaba bate a nem decepção. percebendo. É, e acaba nem percebendo as coisas legais que a família tá fazendo, que a família da fulana não fazia. Exatamente, não. E outra, tem um grande detalhe também, sabe? A gente que já falou em alguns episódios anteriores, e é uma coisa que a gente aprendeu nessa reflexão sobre vida de au pair. A gente não era assim, né, Lívia? Hum. Tem uma meta, um objetivo para o seu ano. Isso já ajuda demais. Mesmo que se você já esteja no meio do seu ano, para e pensa, qual que vai ser o seu objetivo para esses 6 meses que estão restando do seu programa? O seu objetivo é viajar? O seu objetivo é aprender um idioma ou é falar fluentemente? O seu objetivo é o quê? Conhecer um monte de pessoas? A gente já tendo os nossos objetivos, as nossas metas, torna mais fácil a gente direcionar a nossa vida para conquistar essas metas. E mesmo que o objetivo seja descobrir qual é o objetivo maior. Era o meu caso, por exemplo. Eu fui descobrindo o que eu queria fazer da vida. Eu não tinha a menor noção. Quantas vezes a gente pensa, né? A gente já viu também, gente falando, ai, poderia ter viajado mais, ai, sabe, poderia ter aproveitado mais e aprendido mais a língua. E começar a tocar Titãs aqui. Clichê, sim, não estamos negando, mas é verdade, não é? Ai. Gente, dica 2 é um exercício para certas pessoas mais do que para outras, mas seja paciente. Com É, tudo, desde escolher a família, no processo, por exemplo, processo de visto, lembra assim, a gente foi juntas tirar o visto da Alemanha é, e o meu demorou horrores, o seu foi rapidinho. é, Na adaptação, cada um vai ter seu tempo para se adaptar lá no país novo, na família, com as crianças, com tudo. é verdade, parece clichê, outro clichê, mas é verdade. Estamos cheios de clichês nesse episódio, mas é verdade também, tudo acontece no tempo certo. É, eu acho que esse episódio a gente vai parecer até coach. As coaches já operam. Próximo. Próximo é um dois em um. Comunique-se. É.
não só para aprender a língua, tem que deixar a vergonha de lado, tá? Sabe que todo mundo fala? Eu falo inglês perfeito depois que eu tô bêbada. É que você perdeu a sua vergonha. É simplesmente assim. Então, o Exatamente. inglês está lá dentro de você, você só tem vergonha de falar alguma coisa errada. Exatamente. Quando você está aprendendo uma língua, é assim, gente. O importante é falar, né? Se comunicar, o importante é que a pessoa tá te entendendo. Mesmo que você esteja falando meio errado, não tem problema. Se te entendeu, tá ótimo. E é assim que você vai aprender também, né? Isso me lembrou outro dia no grupão, tinha alguém falando do inglês, alguém falando, eu vim achando que eu falava inglês, isso aqui, me dá uma travada, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu lembrei da minha época na Alemanha, que, cara, eu acho que eu levei 8 meses pra finalmente falar alemão na rua. E eu falei porque eu tava com uma amiga que não falava alemão. Então, se eu falasse errado, ela não ia saber. Mas, tipo, olha que bobeira, sabe? Eu levei muito tempo e era por causa disso. Como eu não falava certinho, eu não queria falar. E quem Não. se ferrou com isso fui eu, né? Todo mundo adora também que você está tentando conversar com a língua, né? Eu acho que tem que deixar a vergonha de lado mesmo, porque se você não falar, Você não vai aprender. não vai aprender. E a comunicação com a família também, quando você tá lá, né? Eles não têm uma bola de cristal para saber o que está acontecendo com você na sua cabeça. Gente, ninguém vai ler seus pensamentos. Se tem alguma coisa te perturbando, algum problema, não fecha a cara e vira as costas, não, porque ninguém sabe por que está acontecendo isso. Talvez é só uma ou duas frases, sentar 5 minutos para conversar, você resolve aquela situação e já melhora, né, o ambiente para todo mundo. Imagina se eles fizessem a mesma coisa. Eu trabalhei para uma italiana que ela era assim. Você nunca sabia como é que ela tava, e às vezes ela começava a te tratar mal porque ela tava puta com alguma coisa que você fez, alguma coisa que você nem fez, mas ela achou que você fez. Gente, pelo amor de Deus. Cara, eu fiz minhas malas e fui embora. Literalmente. Literalmente. Tá vendo, Eu não gente? aguentei. Ela tava evitando me pagar. Nossa, uma BO. Não vou ficar aqui não, gente, não preciso disso. E eu não tinha um centavo, né, também. Eu tava mega, mega quebrada, ainda mais porque ela não Ai, tava me pagando. Eu fiquei, acho que 1 mês e meio morando de sofá em sofá, pulando de sofá em sofá na casa de amigos. Aí, enfim, história para outro podcast. vamos pegar esse gancho e vamos pular umas dicas e vamos falar sobre a dica do gerenciamento financeiro? Vamos, super importante, Pegar né? esse gancho da Lívia, tá vendo? Olha, aí, aconteceu, uma merdinha aconteceu, e como ela não estava recebendo, saiu de casa sem dinheiro. Então, assim, claro que o programa de au pair, ele é direcionado para as pessoas que não, você não vai ter dinheiro vir para cá, porque senão você pagava o intercâmbio, né, gente? Vamos ser Hum, sinceros. Mas quando você chegar, tenta fazer um planejamento financeiro, sabe? Separar algum dinheiro, nem que seja pouco por mês, para deixar ali para você, qualquer para esse tipo de emergência, né? emergência. Caso alguma coisa de emergência aconteça, pelo menos tem um dinheiro para passar uma, duas noites num hostel, sei lá, ou pegar um táxi, pegar um ônibus e ir para um lugar, um trem, para uma pessoa que você conhece. Comprar uma Coca-Cola para ir com seu croissant. Baguete, era sanduíche. Jesus, gente, olha, tá vendo? Por isso que a Ai. gente fala, faça o que a gente fala, mas não faça o que a gente faz, às vezes. Nossa, a gente estava conversando sobre todos os Perrengue, BOs que né? rolaram por falta de Cara, dinheiro e assim, as coisas poderiam ter sido muito piores. muito pior. Tem um santo ali, ó, um anjo da au pair que tá sempre te protegendo. Mas é É, sério, gente, eu já assim, falei isso no episódio, pelo amor de Deus. Eu saí da França com dinheiro contado do trem, fui parar em Estrasburgo. Que nem, eu nem morava na França, gente, eu morava na Alemanha. Eu fui para o trem descia em Estrasburgo. Meu ex-namorado ia me buscar em Estrasburgo. Imagina se acontecesse alguma coisa com ele e ele não fosse me buscar em Estrasburgo. E eu tava sem dinheiro. Eu tinha dinheiro para comprar um pão, que parou em Lyon, eu acho. Comprei um pão e não tinha dinheiro para comprar nem Coca-Cola, nada para tomar com aquilo. Foi no seco. E tava sem passaporte. Cara, meu Deus do céu. Nossa, que bom ai, que meus pais não gente. ficaram nem sabendo dessa história. Ah, não, os pais ficam de fora de tudo. Tá vendo, gente? Se eu tivesse um planejamento financeiro, eu teria uns 50 euros, pelo menos, no bolso. Para qualquer coisa, né? E assim, quem não foi ainda, quem ainda tá no Brasil, óbvio que não é tão fácil ganhar dinheiro, né? Mas a gente tá falando assim, se puder, se você tiver condição de já vir com uma graninha.
menor que seja, mas pelo menos uma graninha só para qualquer coisa. Tem que pagar um hostel, né? Sei lá, a família te expulsou, pagar um hostel. Eu sempre penso em pagar trem ou transporte. Porque, É, assim, a gente conhece um monte de gente, né? Pelos grupões de au pair e tal. Mas não necessariamente estão morando do lado da sua casa. Se alguma coisa acontecer, pelo menos você tem um dinheiro para pegar ou um táxi, ou um ônibus, ou um trem, para chegar nesse lugar onde você vai ter um acolhimento. Pelo menos isso. Eu acho que é o básico. E outra, tá? O planejamento financeiro não é só para casos super de emergência. Vai lá. Você pode planejar suas viagens. é. Você chegou, ó, você tem um ano ali, 12 meses pela frente. Você fala, eu quero ir viajar de cada 3 meses. Então, a cada mês eu vou separar X. Vamos lembrar que o programa de au pair, você não paga casa, você não paga comida, você não paga conta. Então, aquele dinheiro que você está recebendo é para você. Então, você pode juntar. É, dependendo do país é bem pouquinho. Tipo, a Alemanha é bem pouquinho, mas dá para sobreviver. Ai, vou nem falar nada nessa parte. Mas, E dá para viajar barato. A gente já falou, volta lá, escuta os outros episódios. A gente já falou com muita gente que viajou barato, que dá várias dicas. A Ana, o pé viajante, que viaja o mundo, ela separava. as horas extras dela. É. Então, ela teve muita hora extra, ela deu muita sorte com isso. Tem muita família que não rola isso, né? Tem país que nem pode. Escuta o episódio dela, que é muito interessante. Ela vivia, assim, muito no básico mesmo, porque ela tinha o objetivo claro dela, que era viajar. Então, ela vivia muito no básico, não gastava com roupa. É, saía, mas tinha aquele esqueminha, né? Esqueminhas que muito conhece, né? Porque a gente é obrigada a descobrir. É, É, beber em casa, aí chega na night, toma só uma cervejinha, comer em casa. é. Mas, assim, você tendo um objetivo em mente, super dá. O episódio dela tá muito interessante sobre isso, tá, gente? A próxima dica, a gente meio que já bateu nessa tecla em vários episódios e aqui no comecinho, que é não comparar. Que é É. aquela mesma história, né? De tipo, você tá no Instagram lá, tá vendo aquele monte de au pair postando só os dias de glória. Gente, a gente pode É. garantir que não são só dias de glória. Como a gente já falou várias vezes, toda experiência é diferente. Foca na sua experiência, em fazer a sua experiência funcionar para você. Mídia social, gente, aquilo ali é um recorte da realidade da pessoa. Por favor, já falei isso em algum episódio, não compare a sua vida com o recorte da vida de alguma pessoa. Não faça isso, você está se sabotando. Aí vai te colocar para baixo, você vai ficar, ai, por que eu não falo o alemão igual ela fala? Ah, por que eu não viajo igual que ela viaja? E aí você vai tirar sua motivação, isso daí vai Uhum. só. Não, E você vai perder tempo nisso, né? Vai ficar perdendo tempo nesse loop ao invés de usar aquele tempo para uma coisa produtiva, né? grama do vizinho é sempre mais verde. Mas posso falar um ponto importante sobre isso também? Lembre sempre de agradecer, sabe? Porque você está ali realizando o seu sonho e tem muita gente que está lutando, batalhando para estar naquele mesmo lugar que você. Tá passando perrengue, mas tá na Europa. Perrengue na Europa é diferente. Não querendo diminuir pessoas que estão passando por sérios perrengues, né? Tipo É, isso, de ser expulsa de casa, família que abusa, essas coisas. A gente sabe que isso existe, né? A gente tá falando perrengues normais que a gente aquele lida no dia perrengue, a ai meu dia. Deus, não aguento mais olhar para essa criança de 3 anos jogando esse É. brinquedo na minha cara. O que acontece, tá? O que acontece, gente? O que acontece? Falando em criança, é uma boa a gente falar de umas dicas para lidar com as crianças. A gente reclama muito do trabalho em si, mas assim, muitas vezes é aquela reclamação leve, né? Tipo, meio que fazendo piada e tal. Mas às vezes a gente acaba caindo naquele buraco e aí a gente fica, ai, que saco ter que cuidar de criança, ai, que saco ter que acordar para levar a criança na escola. É, E a gente esquece que, cara, tem muita coisa divertida em cuidar de criança. Dá para aproveitar muito o seu tempo com as crianças. Por exemplo, uma coisa que, assim, obviamente vai depender de onde você mora, playdate. Aqui em é. Londres, por exemplo, gente, eu fazia muito playdate, era vida. Playdate era vida, porque eu me encontrava com outras nannies, outras au pairs, e as crianças brincavam juntas e a gente ficava batendo papo. No parquinho, na livraria, no cinema. Nossa, não, no cinema não dá pra bater papo, mas tudo bem. Levar no cinema, uma coisa ótima. Ou às vezes, assim, por exemplo, se você mora em vilazinha, cidadezinha pequena, deve ter algum grupo de criança, por exemplo, na biblioteca, deve ter um tipo um story time.
Sempre tem alguma coisinha assim. É, tem muito aqui isso, né? Também, não só é bom para você, porque aí o tempo passa mais rápido fazendo alguma atividade, mas também você faz uma média com a família, né? Tipo, olha, tô levando a criança aqui para fazer isso, fazer É, aquilo. média mesmo, tá? E, gente, parquinho, eu acho que, não sei no Brasil no momento, mas eu não lembro dessa cultura de levar criança, sabe? Todo dia para tomar um ar, né? E vai brincar no parquinho. E é tão bom sair de casa, e o tempo passa tão mais rápido, gente. E ao pé que é isso, quer que o tempo passe rápido. Quer dizer, Exatamente. quando a gente tá com as crianças, lógico. É. Essa dica realmente depende muito da sua situação, porque, por exemplo, tem uma família que eu trabalhava que eu só ficava com as crianças algumas horinhas depois da escola. E aí elas chegavam, tinha que fazer dever de casa, tinha que tomar banho, tinha que ir pra É, natação, não sei o quê. Aí é chato, mas também passa rápido, né? Porque tem que fazer esse monte de coisa. ocupada. Mas criança fica de férias. Toda criança fica de férias. E aí nas férias dá pra organizar uns passeios, alguma coisa diferente. Faz umas coisas assim, coloca um Play-Doh na mesa, ou coloca um monte de folha, manda eles colarem, fazer uma colagem, sabe? Mantenha eles ocupados. É. Apesar de que é bom a criança ficar entediada às vezes, né? Pra criança poder aprender a se entreter. Deixa ela ficar entediada com o pai e com a mãe. Aliás, sabe o que é uma dica boa? Se a criança tá feliz, fazendo o que for, tipo, tá, sei lá, rasgando papel, mas tá feliz, deixa ela lá. Ah, Deixa ela lá. é, É aquela, não, a Cíntia sempre fala, o time que tá não se ganhando não mexe se o time que tá mexe. ganhando, tá? Isso. Deixa Deixa ela lá, lá. pronto. É. Tá dormindo, deixa ela lá, gente. Acho que o ponto final dessa dica é tenta fazer esse seu trabalho, que é cuidar das crianças, em algo prazeroso para você também. É, fazer uma trilha. Eu lembro que eu tenho um menininho que eu tomava conta aqui. Os pais também estavam acostumados a levá-los para sair, para museu, essas coisas. Cara, eu queria ir ver alguma exibição, eu levava ele, porque aí eu ia de graça, porque os pais pagam. A Aí, gente ia no cinema, sabe? Ia no cinema de graça. eu acho que o objetivo é esse, tentar fazer esse seu trabalho de cuidar das crianças em algo prazeroso para você e, consequentemente, para as crianças também. Você vai ficar feliz, as crianças e os pais também. Mas, Cíntia, Lívia, o que eu quero mesmo é aperfeiçoar o meu holandês. Ninguém nunca na vida. Tem alguma dica para isso? Aham. Ninguém. Eu acho que eu nunca ouvi alguém falando, ai, eu sonho em aprender holandês. Sério, gente, nossa, nada contra quem. Gente, não se sintam Não, ofendidas, não, mas é pessoas ao pé verdade, da né? A Holanda. gente vê mais galera Mas é querendo ir realmente para a Holanda para aprender inglês, né? É. É válido, gente. inglês. Cada um aprende o que quer. Quer É. aprender, sei lá, latim, vai aprender latim, vai ser feliz. Sim, Mas enfim, qual é a nossa exatamente, dica para concordo. aperfeiçoar o idioma? Ai, não anda com Não brasileiro. precisa evitar também, né, gente? Mas é porque assim, se você Ai, só andar com ai, gente, brasileiro, desculpa. você só vai falar português. Não é só, mas praticamente, entendeu? Então não vai te ajudar muito. É, Óbvio que, cara, fazer amizade com brasileiro é muito bom, né? Mas quando você faz amizade com brasileiro fora, né? Quando você tá morando fora, vira família em 2 segundos, né? é, é. E alguns você leva pra lá. Mas, gente, vai falar português o tempo inteiro, então não vai no seu objetivo. Tá, mas olha só, uma dica legal. Primeiro, se você ainda tá procurando família, procura uma família que só fala aquela língua. É, tipo a Não é uma minha. família que vai falar inglês com você. Igual a minha também. A gente não falava alemão em casa. Então, família que vai falar só inglês, vai ser furada também, que você vai acabar falando só inglês. A não É, e ser que também, seu assim, por objetivo seja aprender exemplo, inglês, né, o gente? negócio do idioma são duas coisas. Um é essa, tipo, se o seu objetivo for esse, aperfeiçoar o idioma que for, aí essas dicas são super válidas. Mas, por exemplo,
uma coisa que a gente não pensou na época, pelo menos eu não pensei na época, eu só falava inglês na casa. Eu não tava ligando muito para alemão, eu queria falar, queria aprender e tal, porque eu tava lá. Eu sempre achei legal aprender outras línguas e tal, mas eu tava zero focada em aprender sério, sabe? Tipo, Uma aprender mesmo, vibe. ficar fluente e tal. E hoje em dia eu fico, gente, que desperdício, sabe? Porque mesmo que você não vá falar alemão nunca mais na vida, tipo, não vai precisar alemão, sueco, norueguês, qualquer coisa. Tipo, você tá lá, sabe? Você tá lá, é tão mais fácil aprender. Tem alguns países que você consegue até fazer curso de graça. Então, por que não, sabe? Tipo, aproveita a oportunidade que você tem, mesmo que você não vá precisar depois. Assistir televisão do país, aqueles programas bobos. É, se a Gente, criança pode programa assistir infantil. televisão, é uma boa, né? Se a criança pode assistir televisão, senta e se assiste com ela. Porque é bem fácil de Música. pegar as Lembra, a gente palavras assim, ficava ó. É, ouvindo músicas em alemão, a gente ficava procurando músicas em alemão para aprender quando a gente estava estudando para a entrevista do visto. produzindo. É uma boa também. E outra coisa, como fala isso? Eu só sei falar em Ah, alemão no sim, Gasshow, cada na país tem universidade, suas para ir como coisas, né? ouvinte. Mas na Alemanha, por exemplo, pelo menos na época, tinha esse esqueminha de você podia assistir aulas na faculdade sem ser aluno. Isso é muito legal. E eu Só acho que como nos Estados ouvinte. Unidos também tem isso. Não tenho certeza. Você fica mais se envolvendo mais com a língua, acostumando mais com a língua, e você É. também E pode você pode conhecer também pessoas também, descobrir né? coisas diferentes que você pode estudar, que de repente você vai querer ser estudante depois, né? É uma boa essa. Fazer essa imersão na É. língua é importante. Eu sei que às vezes é difícil, gente, porque quando a gente não fala a língua, você chega num lugar, Parece que você você nunca não vai tá entendendo aprender, né? bulhufas. É isso. É tão fácil desistir, é tão fácil falar, É. Mas putz, eu não vou aprende, aprender isso gente, a nunca gente na minha vida. aprende. Nossa, a gente aprende tudo. E sabe outra coisa que é boa? Por exemplo, você tá meio assim, seu trabalho tá meio chato, você não tá curtindo muito as coisas. Então, por exemplo, você focar na língua no seu horário livre. Isso é uma coisa que vai tirar a sua cabeça daqueles pensamentos negativos, entendeu? Não vai resolver seu problema, mas vai te É. ajudar. Se sua meta for aprender aquela língua em um nível de fluência no final desse ano de au pair, se você pegar firme com todas essas ferramentas, com essa imersão, morando num país Pois completamente é. imersa na língua, dá sim. Você tá lá na imersão na língua. E como é que a gente pode fazer na dica número 8 para aproveitar ao máximo o país e a cultura do país? É um programa de intercâmbio. Você está ali para aprender mais sobre aquele país, sobre a história do país, a Pois é, cultura porque do você tá lá país, para e viver viver aquele aquela país, né? cultura. Então, se você for para lá para fazer seu trabalho e seu tempo livre, você fica falando em português, fica o dia inteiro online. Falo isso por experiência própria. É, Reclamando que tipo, é tá com só um ano, saudade de gente. Um ano feijão passa com muito arroz. rápido. Muito rápido. Então vai, sabe, incorpora toda aquela cultura ali que você tá ali para isso. Por exemplo, vai ver a natureza desse lugar, porque é bem diferente do Brasil. Então, existem tipos diferentes de vegetação, de árvores, de animais, as Aproveita estações que do tem as ano. Então, quatro sai para estações caminhar. certinhas, sabe? Que a gente não tem muito no Brasil. Nos Estados Unidos eu não tenho certeza, agora eu não lembro. Mas aqui na Europa, cara, tem muita coisa que dá para fazer de graça, tem muito museu de graça. No verão, então, acontece muita coisa, tem muita coisa ao ar livre, tem show, festival, teatro, muita coisa ao ar Festival de livre. E fazer piquenique, gente. Ai, muita. vai, tem tanto parque, sabe? Vai, compra uns É? quitutezinhos no supermercado, que é mais barato do que sair para um restaurante, vai fazer um piquenique. É. Leva na mochila, senta lá, porque você vai ver que no verão a grande parte das pessoas sentam na grama e fica lá tomando sol. Senta lá também, leva um livro, É, com fone de pega ouvido, um vai escutar um café e vai podcast. passear, vai bater Tcharam! perna. Você leva o seu piqueniquezinho e a única coisa que você precisa comprar na rua é um café. Você aí compra um café barato. E você senta, pronto, não gastou muito dinheiro, já tá lá, já te aproveitou o seu dia de verão. Cidade Tem, se você grande, botar no tem Google tours de Free Walking graça. Tour, tem um monte. Tem um monte. Você encontra lá no centro, vai seguindo, cara, você É, vai aprender bastante sobre a cultura, sobre a história daquele lugar e de elas são graça. É muito muito legais. interessante para fazer Você só dá uma também. gorjeta no final, de acordo com a sua situação. É,
E outra coisa, se você quiser viajar barato, assina newsletter de companhia de trem, de ônibus. Eu assino de tudo quanto é coisa que existe. Aí eu sempre recebo, estamos em promoção disso. Trecho disso está em promoção. Então, sim, já é uma coisa para você já começar a pensar, então tá, tem essa promoção em outubro, vou comprar, que você comprar com antecedência, você compra por 70% de desconto. Então, esse planejamento também. Então, tenta aproveitar ao máximo a cultura desse país, pra você realmente, no final do ano, falar, realmente eu aproveitei esse Uma meu ano na grande parte Holanda de ou na França. realmente se jogar na cultura do país é isso de morar com a família, né? Óbvio, vai ser diferente com cada família, É, mas sabe, tem muitas que vão ficar felizes de mostrar, dividir a cultura deles com vocês. o que que eles E é um jeito comem todos de os você se conectar com aquela dias. família também, né? Ah lá, pode fazer pergunta, mostra o É, interesse mesmo, que muitas vão ficar super felizes, né? Vão querer te integrar. E isso nos leva também à próxima dica, que é uma coisa que a gente também já falou bastante aqui, que é, é exercício. Cara, ainda mais nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos foi o lugar que eu mais engordei. Eu não tô falando só por experiência própria. Eu conhecia muito a perna que engordou muito. E assim, gente, não tô falando pra fazer dieta, pra ficar se privando das coisas, pra ficar se sentindo mal. Não é nada disso, tá? Nenhum problema engordar. O problema é a saúde física e mental. E o problema financeiro também, que você Exatamente. vai ter que comprar tudo roupa nova. Exatamente. Aí, assim, Pensa cara, nisso. eu acho que é um dos meus maiores arrependimentos. Foi meu primeiro ano de au pair nos Estados Unidos, porque, cara, eu vim de uma cultura que pega o carro para ir na esquina, né? Por vários motivos. E, assim, É. lá, a família que eu morava também era assim, sabe? Não tinha essa cultura de caminhar. Nos Estados Unidos não tem muito essa cultura de caminhar também. Então, nem passava pela minha cabeça, sabe? Hoje em dia, que eu vejo no mapa, os lugares que eu gastava dinheiro com um táxi para ir, que eu podia andar em, tipo, 25 minutos. Nem me fala, viu? Eu também era assim. Eu morava na parte assim mais alta da montanha e o U-Bahn, que ia para o centro de Stuttgart, ficava embaixo. Então tinha um ônibus que demorava o quê? 5 minutos daqui para ir pegar o U-Bahn. Só que aí no domingo, que seja, eu falava, gente, não tem ônibus, então não vou não. Não raciocinava, nunca passava na minha cabecinha que eu poderia andar 15 minutos É. para chegar no. E sabe outra Não coisa? passava. Esse negócio de fazer trilha, por exemplo, que hoje em dia nós duas amamos, né? A gente ama uma trilha. E naquela Nossa, época a gente morava do lado de várias trilhas, várias florestas. andava E do não pensava nisso, lado, porque eu não sei gente. você, Cíntia, mas eu assim, por exemplo, eu não Não. era muito de trilha, porque, sei lá, não era. Não sabia o que que era bom na É. vida. E dois, eu acho que naquela época, sei lá, eu era muito novinha, tinha a cabeça, não era mais fechada, mas não pensava muito além, sabe? Então, por exemplo, eu morava numa vilazinha na Alemanha. Eu pensava, quero conhecer Berlim, quero conhecer Heidelberg, que era lá perto. Queria conhecer essas cidades grandes famosas, né? Não pensava, tipo, pô, vou conhecer minha vilazinha. Na minha vilazinha tinha um castelo, sabe? Nas vilazinhas do lado, todas tinham um castelinho. Todas tinham uns lugares bonitos para conhecer, entendeu? É. E não pensava nisso. Completamente. Eu morava do lado de uma floresta que eu nunca fui. Deve ter passado por ela, pelo cantinho, assim, quando eu ia o Sebastião mais velho para a escola, mas eu nunca entrei. Vou ter que voltar lá só para ver A como gente é que pensava é, só nas de partes famosas, curiosidade. né? As partes mais conhecidas. E bobeira. É, Hoje em dia tem tanta informação online, tanta informação. Antigamente não tinha tanta também, né? Um, dois em um. Essa parte de exercício. Se mover mesmo, tá, gente? A gente não tá falando vai na academia, ainda mais que o pé na Europa não tem grana pra isso. É se não, mover, sabe? vou ver. E a dica de aproveitar o país. Procura saber sobre a sua região, sobre a sua cidade, procura saber a história daquele lugar mesmo, entendeu? E aí você vai. Cara, aqui hoje em dia, todo fim de semana eu tento fazer uma trilha nova por aqui. Todo fim de semana. Tô sempre procurando alguma coisa legal que tem. Às vezes eu abro o mapa e vou olhando assim, o que que tem, sabe? Não sei nem o que eu tô procurando, eu vou olhando, o que que tem por aqui. É. Principalmente se você está na Europa, a probabilidade de você estar tropeçando Histórica. numa coisa super antiga, histórica, é imensa. Nos lugares mais improváveis,
onde que você vai estar tropando com alguma coisa. E se você gosta de história, então, que isso, vai ser fascinante. E outra também que vai na diquinha número 10 que é de socializar, de você tentar entrar em grupos de Facebook, ou grupos também de caminhada, grupos de vamos encontrar para fazer isso e tal. Isso também vai te motivar também a sair de casa e fazer qualquer tipo de exercício No ou de Brasil, conhecer o a gente país, né? piscou, já virou amigos para sempre. Aqui não é bem assim, né? É mais difícil de fazer É. amizade. Obviamente, faça amizade com o Não. pair, porque você vai precisar. Só outro pair vai te entender, vai entender o que está passando. É. Mas é bom você também conhecer pessoas locais. Assim, uma coisa que eu acho muito legal de Londres, por exemplo, é que realmente tem gente do mundo todo. Eu já conheci pessoas de países que eu nunca nem lembrava que existia, sabe? Entrar nesses grupos é bem interessante. Por É. exemplo, eu tô num de trilha de Londres, um de trilha só para mulheres. Eu conheci uma australiana e uma americana uma vez, e uma delas estava falando: eu vou para a Áustria esse sábado fazer uma trilha e volto no mesmo dia. Alguém quer ir? Quer saber? Eu vou. Cara, tava 50 libras o voo, ida e volta. E aí essa americana também falou: vou. A gente se conheceu no aeroporto. A gente se conheceu no aeroporto. Chegou na Áustria, a gente dividiu um táxi, Olha como porque é o que é. ônibus era a cada 2 horas, a gente tinha acabado de perder um. Aí foi lá para fazer a trilha em volta de um lago. Voltamos da trilha para Salzburg, a gente tinha um tempinho, a gente comeu alguma coisa, voltou para o aeroporto e voltou para casa. E um dia, super bate-volta. Tem muito grupo legal. Contando assim, Eu nem entrei num acredita, grupo né? de vôlei aqui por um aplicativo chamado Meetup. Cara, qualquer tipo de hobby que você tenha, vai ter lá algum grupo. E é uma forma muito legal de conhecer outras pessoas e também praticar o idioma. Juntou tudo, o idioma, conhecer outras pessoas, sair de casa, esporte, juntou tudo. E tem também, nesse Meetup, Importante. eu entrei, anos atrás, eu entrei aqui em Londres em um grupo de alemão, de gente que se encontra para falar alemão. Nunca fui, mas eu entrei. Então eu vim dizer que existe esses grupos Legal. também, de só praticar língua. É. Tem um ponto muito importante que a gente tem que falar. É bom socializar e tal, mas nunca, nunca, É, nunca espere pensa companhia assim, para um fazer ano, cinquenta e coisas. duas semanas, não é muito. Se você for organizar lá, cada fim de semana você vai fazer uma coisa. É muito, mas não é muito. Se você for ficar esperando alguém, sabe? Imagina, passa um fim de semana, passa outro, você ainda não foi fazer aquela viagenzinha que você quis fazer porque você tá esperando companhia. Entendeu? Você vai aproveitar bem menos. É muito comum as pessoas viajarem aqui sozinhas, mulheres viajarem sozinhas. Muito comum. Segue algumas regrinhas básicas de segurança, gente. É comida É, brasileira, a gente já sabe muito bem o que, a gente presta o que, atenção mais do que a que galera deve e o que daqui. não deve E fazer. não só viajar, né? Mas tipo, ir no cinema. Gente, ir no É, cinema sozinha. Amo. no cinema, Um ver um concerto. concerto, não tem ninguém para ir. Pega e vai, gente. Que bom que eu estarei te proporcionando esses momentos. Ai, gente. Vida de imigrante. Ai, Cara, eu caraca, acho que uma das primeiro coisas dia. mais fantásticas desse ano fora, de morar fora, de ir sozinha, é você aproveitar para se conhecer. Porque a gente cresce num ambiente que, sei lá, parece que as pessoas meio que te colocam numa caixinha, né? Sem querer. Você se vê pelos olhos daquelas pessoas só. Quando você sai, você descobre que você é muito mais que É, aquilo. Que você pode ser muito mais que aquilo. Você pode ser quem você quiser, realmente. Eu acho isso incrível. É aquele negócio, né? é. São aquelas pessoas falando sempre. Vou usar a referência de Friends, da Rachel. A Patrícia Zapata, Patrícia Zapata, Patrícia Zapata. Mas de repente a Patrícia não quer ser um sapato, ela quer ser um chapéu. Entendeu? E quando você sai desse ambiente, É, quando você vai, tipo, se descobrir, é. às vezes você nem sabia que você queria ser um chapéu, mas você vai descobrir que era aquilo que você queria. Ou que você queria Porque ser você uma roupa parou de ver inteira, toda sapato o tempo colorida, inteiro. entendeu? É, ótima referência, verdade. Quando você tá sozinha, acho que essa É. solitude, não tô dizendo a solidão, né? É. Quando E você tá também sozinha, passando você pelos consegue se perrengues, conhecer tendo que melhor. se virar sozinha, né? Você aprende que você é capaz de muito, muito mais do que você achava. Muito É, mais, pode ser meio gente, assustador muito no começo, mais. pode bater aquela É, ansiedade, tipo, ai, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver essas coisas? Cara, você vai conseguir. Você vai conseguir. É, a gente é muito mais forte do que a gente pensa que é. Tá, mas lógico que nós estamos dizendo aqui, muito mais forte do que você pensa, mas se você passar por um perrengue muito
fodástico. Tipo, a família pegou seu passaporte, ou eles não estão querendo te pagar, ou a Lívia, a italiana doida. Com certeza. A Então, gente não assim, tá vai falando procurar pra ajuda. você resolver tudo sozinho, né? Tem coisa que você vai precisar de ajuda e as pessoas estão aí pra isso. Procura ajuda com pessoas que você conhece, Se for um ou com a perrengão, Cruz ou Vermelha. consulado, Tem muita gente boa muita. Nossa, a gente ajudando encontra muito uns aos pelo outros mundo, por né? aí. Muita gente boa. Então, se tem algum É. problema, assim, Isso a perrengão gente volta mesmo, na parte de procura socializar, ajuda. né? Por isso que é importante também socializar para você construir uma rede de apoio, né? Onde você tá. Uma rede de apoio. E isso também é importante também ter um planejamento financeiro, pelo menos você tem uma reserva para pegar É, um táxi pagar um ou para sair de casa, hostel. né? Uma outra dicasinha também, que é isso que a gente estava falando de não se esqueça que um ano passa muito, muito rápido, muito rápido. Tem hora que a gente pensa, ai, o que que eu vou fazer? Eu não aguento mais essa vida. Ai, que arrependimento. Ai, que É. bad. Mas é um ano, Esse gente. um ano Um ano passa muito passa rápido, é muito uma coisa rápido. para sempre manter na cabeça, né? Uma perspectiva muito boa em vários sentidos. Um, se você não tá curtindo. Você pensa, tudo bem, só um aninho. Outro, se você tá com medo de ir. Não, é É, só um ano, gente, qualquer coisa volta. E você não precisa nem ficar o ano todo. é, Dois, é. E se você tá tendo o best time of your life, você tá curtindo a vida doidado, olha, um ano, para isso vamos que a gente aproveitar quis ainda dar mais. essas dicas, né? Para você aproveitar mesmo esse um ano. A gente deu várias dicas Porque aqui que a piscou, gente acabou. queria que tivesse falado pra gente. Que a gente queria ter pensado nisso antes do nosso um ano. É. Se você Ai, gente, pensasse tanta agora, o que coisa. que você Acho que faria todas essas diferente, dicas. Lívia? Tanta coisa. Um me mexeu o exercício, com certeza. Eu ia abrir a cabeça para isso, para caminhar mais, como a gente caminha hoje. O planejamento financeiro, que, olha, foi só pouquíssimo tempo que eu comecei a gerenciar meu dinheiro de uma forma que não me dá ansiedade, porque isso te dá muita ansiedade, ficar sem dinheiro, né? Ficar sem dinheiro, ainda mais quando você está sozinha num outro país. É, É muita é, ansiedade, gente, isso não ajuda. Então, eu teria focado mais no alemão. Teria focado. Sabe por quê? Porque, assim, a gente é comentou, verdade. né, de repente você nem vai usar na vida, mas aproveita, porque tá lá. Eu não preciso de alemão na minha vida. Mas o alemão poderia me abrir portas para fazer outras coisas, que de repente eu não teria pensado antes. E você? Eu também, mais ou menos isso. A primeira coisa que eu faria também era sair para andar ao meu redor. Não estou dizendo É, viagens longas para a Alemanha, não, ao meu redor. Sair para andar no meu horário de almoço, dar uma passeada, 1 hora de caminhada, ir na floresta ou ir no centro, que eu sabia que eu conseguia, eu poderia ter andado, mas eu ficava lá esperando o ônibus, pagava um ônibus para isso, e não ia porque não tinha ônibus. Eu faria isso. E eu acho também que eu separaria um pouquinho de dinheiro, tipo, uhum, a gente ganhava muito uhum, mal, cara, muito mal na Alemanha, mas eu separaria nem que seja é, 20 euros, assim, ó, é, por mês. Nem que seja um pouquinho, só para separar, para saber que estava ali no por caso de emergência. E o alemão também no início. Se bem que eu fiquei na Alemanha por mais tempo e eu aprendi o alemão, mas se eu não tivesse ficado, eu teria perdido completamente a oportunidade, porque no primeiro é, ano eu não aprendi praticamente nada de alemão. Então eu também investiria um pouco mais no alemão. Eu aproveitaria a oportunidade é. de estar Eu tô ali, fazendo né, uma e lista vivenciando a mental, cultura. assim, de várias coisas que eu faria diferente. Não, a gente não vai Eu acho que eu alongar, não, que faria você vai falar, tudo diferente, gente. menos uma coisa, porque a gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando mais. Ainda mais quando a gente mora na Inglaterra, né? Que tudo é criticado. Aqui, inglês critica muito tudo, né? Fala mal de todo mundo pelas costas. E aí você começa a ficar mais reservada. E naquela época eu era mais aberta, me jogava mais. Hoje em dia eu sou mais reservada. Isso eu não mudaria. Eu mudaria hoje. Tô tentando, gente. Tô tentando. Tá, mas é vivendo e aprendendo. A gente leva experiência de qualquer lugar que a gente vai, e Isso cada ano mesmo. vai adicionando mais experiência na vida. Mas é isso, por isso que a gente fez esse episódio mesmo, para compartilhar todos esses pensamentos e essas reflexões. A gente já ouviu tantos au pairs que a gente já entrevistou, sempre comentando Hum. mais ou menos as mesmas coisas. Então, isso daí é uma dica legal, esse episódio, para quem está começando ou para quem E já está no meio do caminho, de como quem se tirar o jogou melhor sem proveito. pensar, que nem pessoas que eu conheço aqui, e tá precisando de uma luz. Estamos aí. E se você tem outras dicas Isso. para dar,
Tá, ou quer gente? participar do nosso podcast, ou quer fazer perguntas, mandar sugestão, qualquer coisa, manda um e-mail pra gente, como faço para ser au pair, @gmail.com. Segue a gente no Instagram, como faço para ser au pair. E entra no nosso site, como faço para ser au pair.com. A gente escreve algumas coisinhas lá, dá dicas, conta notícia do mundo de au pair e compartilha mais nossos pensamentos sobre essa experiência. Então tá, gente. Então, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.